E aí, minha querida amiga, meu querido amigo, mais uma semana começou e estou feliz por estar com você, participando desse momento tão importante da sua meditação diária. Obrigado porque você está aí comigo, obrigado também porque você colabora com o nosso esforço. Quando você transmite esse vídeo a outras pessoas, o Evangelho está sendo pregado. Então, você está sendo com isso um missionário ou a missionária de Deus. Obrigado de coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa grande família do Lição Fácil. Se inscreva ali no canal acionando as notificações, tá bom? No final do vídeo, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Alianças de Deus conosco. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O trato de Deus com a humanidade sempre foi através da aliança. O que é aliança? É um acordo entre duas partes, onde ambas as partes se obrigam a determinadas ações. É claro, há algumas alianças que Deus, alianças específicas, poucas inclusive, que Deus fez de maneira unilateral, de maneira que somente Ele faria alguma coisa independentemente da humanidade. Por exemplo, Jesus disse que Deus faz descer chuva, sol e chuva sobre bons e maus. Independentemente do que aconteça, independentemente das decisões dos seres humanos, nós podemos contar que haverá chuva e haverá sol sobre todos, sobre todos. Na aliança, por exemplo, que Deus fez com a humanidade depois do dilúvio, ele diz assim, nunca mais virá um dilúvio de água para destruir a vida sobre a terra. Independentemente do que os homens façam, de fato, Deus está cumprindo essa aliança que ele fez lá no início. E a Bíblia diz assim, com relação ao dilúvio. Ele diz assim, enquanto dura a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. E essas estações estão aí todos os dias, todos os anos, melhor dizendo, independentemente do que fazemos ou deixamos de fazer. Essas são as alianças unilaterais que Deus fez com a humanidade. Agora, a maior parte das alianças que Deus fez são alianças bilaterais. Deus promete abençoar o povo, em contrapartida o povo deveria obedecer a Deus. Deixa eu ler para você o verso para memorizar, que está lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Nós percebemos aqui nesse texto esse aspecto bilateral da aliança de Deus. Deus se comprometeu em abençoar, proteger, tornar próspero o povo. Em contrapartida, esse povo deveria ouvir a voz do Senhor atentamente, guardar os seus mandamentos, ser-lhe obediente, e isso seria a sua própria segurança. Ao obedecer a Deus, eles estariam seguros. O Senhor Deus faz essa aliança conosco. Você pode pensar assim ou dizer no teu coração, mas essa aliança Deus fez foi com o povo de Israel. E agora, e para os cristãos do século XXI, Deus também faz esse mesmo tipo de aliança bilateral? Obviamente que sim, meus amigos. A Bíblia fala assim, Jesus dizendo, lá em João 14, versículo 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tá vendo? E o próprio Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 e verso 21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. A aliança bilateral que Deus faz conosco, fez com Israel, também faz conosco. Nós precisamos, da mesma forma, ouvir atentamente as palavras, a voz de Deus e lhe obedecer. Jesus contou aquela parábola que você conhece muito bem, daqueles homens lá, né, que construíram as suas casas. Jesus diz assim, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, é comparado com o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ela estava segura, tem um alicerce muito firme, por isso as tempestades vieram e ela permaneceu firme. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, é comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a tempestade e a ruína foi grande. Então, veja
que Deus espera que eu e você sejamos-lhe obedientes. Essa aliança diz respeito também, fundamentalmente, à questão da salvação. É bom lembrar aqui, destacar que nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. A ser obediente a Deus, fazer a nossa parte nessa aliança que fizemos com Deus, é somente uma resposta à graça de Cristo, ou seja, uma resposta ao amor, à misericórdia de Deus. Em outras palavras, eu sei que os meus pecados faz separação entre mim e Deus, então eu não vou querer me separar de Deus, então eu não vou cometê-los novamente. Certamente seria obediente. Se o meu pecado traz dor e tristeza ao coração de Deus, eu não quero que Deus sinta dor e tristeza por conta das minhas decisões. Então eu vou ser obediente e farei a minha parte na aliança. Então era somente uma resposta. Isso não quer dizer que você seja salvo por isso. Seremos salvos única e exclusivamente pela bênção, misericórdia, bondade e graça do Senhor Jesus. Mas essa aliança foi feita conosco antes mesmo que o mundo existisse. Eu gostaria de ler para você 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, que nos diz assim, ó: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatados o vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Percebeu? Esse plano já estava delineado, pronto, desde a fundação do mundo, para que nossa salvação pudesse ser uma realidade por meio do derramamento do sangue de Cristo. Porém, a Bíblia é clara em dizer que somos salvos pela graça de Cristo, mas depende da nossa perseverança. Capítulo 2 de Apocalipse, e vou ler o versículo 10, que diz assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E Jesus diz também essas palavras lá em Mateus capítulo 24, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ser fiel até a morte, perseverar até o fim, é a nossa parte nessa aliança. Precisamos desenvolver a nossa habilidade em obedecer a Deus. Claro que essa habilidade é desenvolvida mediante o Espírito Santo em nós. Mediante o Espírito Santo agindo em nós. Aí teremos condições de desenvolver essa habilidade para sermos fiéis e obedientes ao Senhor até o fim. Nessa semana nós iremos estudar, meu amigo e minha amiga, as alianças bilaterais, que são muito importantes para nós compreendermos. Nós perceberemos que a Deus não mudou, Deus não muda, e Ele esperou do povo de Israel, espera de nós também a mesma fidelidade e a mesma disposição em obedecer. É claro que mais cedo ou mais tarde eu e você, infelizmente, como pecadores, iremos errar o alvo. Mas o texto bíblico é claro em dizer: se confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então devemos fazer de tudo para obedecer à lei de Deus. Mas se porventura, em algum momento, cometemos algum deslize, lembre-se que a misericórdia e a bondade de Deus está aí para nos ajudar. Mas coloca no teu coração: somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. A obediência à lei e à aliança é uma resposta somente a essa graça, esse amor incondicional e essa misericórdia derramada sobre nós. Essa é uma consequência. Viver sob a vontade de Deus, fazer-lhe o que Ele deseja, andar no caminho que Ele aponta, é somente uma resposta de amor, de gratidão ao que Ele fez por nós. Que essa seja a sua realidade, meu amigo, que você seja fiel a Deus, obedecendo a sua parte na aliança. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por nos considerar de tal maneira que foi capaz de fazer até uma aliança conosco. O Senhor espera que cumpramos a nossa parte na aliança e pedimos que o Teu Santo e Divino Espírito repouse sobre nós para nos dar força moral e espiritual a fim de fazer o que o Senhor pede na sua aliança. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã começaremos propriamente esse estudo. Eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu sábado.